Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso programa da Sala da Cidadania, hoje com um tema muito importante, né? O tema que nós vamos abordar é a importância do jovem na política, ok? Mas antes de nós já apresentarmos o nosso convidado e já darmos início à nossa live dessa noite, eu já quero convidar a todos vocês que já estão chegando aqui na nossa sala, para que você venha curtir, que você venha compartilhar essa live, né? Mais uma live aí de conhecimento, mais uma live que com certeza, né, será de muito aprendizado para nós aí nessa noite de terça-feira, hoje dia 21/7/2020. Lembrando também que a live, após o término, ela estará indo para o nosso canal no Facebook, no YouTube, aonde você vai poder ali estar se inscrevendo, né, no canal André Santana e tendo todo o conteúdo que até hoje nós produzimos aqui na nossa sala. Essa sexta entrevista, né, e você vai ter todas as demais entrevistas ali no nosso canal do YouTube também, assim como aqui no nosso perfil André Santana no Facebook. Então, já coloque seu comentário, né? Já comece a participar, compartilhe, curta, né? Marque seus amigos, marque as pessoas, para que todos possam estar conosco em mais esta noite da edição da Sala da Cidadania. Hoje, com o tema, que já foi mencionado no início, a importância do jovem na política. E nós temos hoje aqui conosco o Axel Pereira, que é um jovem, né? Nós também tínhamos convidado o Luiz André, mas por motivo de força maior ele não conseguiu chegar a tempo para participar da live conosco, e uma próxima oportunidade, em um outro tema desenvolvido, o Luiz André estará conosco, ok? Então, hoje eu tenho aqui presente o Axel Pereira. O Axel Pereira é um jovem, é natural aqui de Araranguá, ele pertence, né? Ele faz parte do quadro de ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui da nossa cidade, do campo de Araranguá, da cidade de Araranguá, e ele desenvolve algumas funções, né? Como professor da Escola Bíblica Dominical, também segundo secretário-geral do Haddad Araranguá, e também é ministro, né, do Evangelho, também pregador do Evangelho, e uma pessoa que gosta muito também de política, acompanha muito, né? E por isso o nosso convite para que ele pudesse estar conosco nesta noite, nessa nossa live de terça-feira. Lembrando a você que o nosso dia é na quinta, mas nessa semana, especialmente, nós teremos 2 edições. Hoje, terça, e na próxima quinta-feira, aonde nós vamos estar recebendo, né? E aqui já fica o convite a todos vocês, o vereador Igor Batista Gomes, que mais adiante na nossa live, no término, nós vamos explicar um pouquinho, falar um pouco dessa nossa temática que será tratada na quinta-feira. Então, Axel, primeiramente, boa noite, quero te agradecer por ter atendido o nosso convite, e eu tenho certeza aí que serão, melhor dizendo, momentos aí de aprendizado, né, para nós, onde a gente vai também dar uma viajada aí na história. Vamos trazer alguns pontos aí aonde o jovem ele foi impetrado, vamos dizer assim, na questão política, né? E todo esse sentimento jovem nós vamos tentar trazer, né, nesta noite, para que aqueles jovens que estão nos acompanhando, né, os jovens novos de idade, mas também todos aqueles que têm espírito jovem, para estar militando e para também estar participando, né, do ato político e das questões políticas que envolvem a nossa cidade, ok? Então, o pessoal já está entrando aí, daqui um pouquinho a gente já vai começar a dar os nossos alôs aqui, mas eu vou passar a palavra, então, agora para ti, Axel. Fica à vontade. Boa noite a todos, boa noite, André, obrigado pelo convite, e é sempre uma honra estar batendo um papo contigo, ainda mais sobre um tema que a gente gosta bastante, que é política, né? Exato. Por isso o convite, né? A gente sabe aí que tu Isso. é um bom leitor, né, de tudo que passa aí, né, nesse meio político, e gosta de estar se inteirando, e também gosta de participar de debates quanto, né?
por isso aí o nosso convite, Bastante. e eu tenho certeza que será muito produtivo. Já quero ir dando um alô aqui para a Mari Copete, né, que sempre está conosco aí nas lives, já está presente ali. Também a Tiele, né, também a nossa amiga Tiele, assim como a Mari, todas ali do bairro Uruçanguinha, estão presentes aí, já dando seu alô. A Rosa, do bairro Jardim Cibele, né, a Rosa do Haddad, conhecida Rosa também, nossa amiga. Aí já fica também o nosso carinho pela presença aí de vocês neste momento. Então, continue aí, pessoal, vamos lá, vamos comentando, compartilhando, marcando seus amigos, para que essa live possa ser bem produtiva, e com certeza será. Então, Axel, nosso tema, a importância do jovem na política. A gente não pode iniciar um tema sem a gente procurar primeiro explicar, né, do que se trata. Muitas pessoas dizem assim, a política é as eleições, né? Todo mundo atribui só a questão da votação. E a gente sabe que a política, dentro do contexto histórico, ela nos mostra algo totalmente diferente, se é assim que a gente pode usar, né? Porque a política, ela está presente no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, eu passo para você aí, para nós iniciarmos esse nosso bate-papo, tu traga aí um conceito geral do que é política, para depois a gente continuar aí o desenvolvimento aí da nossa conversa nessa noite, ok? Ok. A política, principalmente no modus que a gente conhece hoje, vem desde a época da Grécia Antiga, né? Um filósofo grego, Aristóteles, né, que dizia que todo cidadão que desempenha a sua função, ou seja, no Estado, ele tem que estar envolvido com a política. Ou seja, todo cidadão que quer ser reconhecido por alguma coisa, ou ter as suas ideias reconhecidas, ele tem que estar atrelado à ideia de política, ou seja, a ideia de praticar a sua cidadania, ou seja, o seu dever, mas também o seu direito. Então, a ideia que a gente tem por política é isso, é o cidadão exercendo o seu dever e o seu direito, não somente no período eleitoral, né, mas no período também diurno, do dia a dia, com outras pessoas, outros cidadãos, a pessoa exercendo esse direito e esse dever em meio à política, em meio à sociedade, exercendo o seu direito como cidadão, expondo as suas ideias e tentando fazer um mundo melhor. A ideia básica de política é isso, pelo menos trazida no mundo ocidental. E é muito importante também a gente salientar, né, que, como você mencionou, o ato da política não é só a votação. Eu penso que a votação é uma escolha, aonde a gente já traz a democracia, né, que traz daí a democracia isso, junto com a liberdade, né, a liberdade de escolha de nossos representantes. Mas também é importante a gente trazer de que a política, a gente é envolvido por ela todos os nossos dias, praticamente todos os nossos momentos, né? Porque eu sempre digo que a política é uma troca de ideia. É tu sentar, a partir do momento que tu já inicia uma conversa, tu já está fazendo política. E a política, ela está presente, né, em todos, vamos dizer assim, os momentos da nossa vida. A política, ela se encontra na igreja, a política, ela se encontra no meio social, onde tu vive, né, as pessoas que estão ao teu redor, né, e todo mundo tem aquilo consigo de que a política é só o ato da votação. Iniciou a política. A política é só quando os candidatos expõem as suas ideias, seus programas de governo. A política começou. Não, isso faz parte do processo político, né? Mas a política num todo é no nosso dia a dia, correto? Sim, a política na família, a política na amizade, nos relacionamentos, na igreja. Quando a gente expõe as nossas ideias, outra pessoa expõe as dela, a gente vai convivendo, isso é um fator político. Todos os dias a gente é cercado por fatores políticos, seja na empresa que a gente trabalha, seja no corpo eclesiástico que a gente frequenta, aonde a gente quer que estejamos, ali vai ter política, não importa, porque a pessoa vai expor a ideia dela, nós vamos expor as nossas ideias, e ali vai ter uma troca política. Então, é que a gente tem uma ideia, como você mesmo citou, André, que a política é apenas no período de campanha eleitoral. Na verdade, aquele período é um período que a gente fala mais sobre política, porque vai partir de uma decisão. Eu acho que é uma celebração da democracia, quando a gente vai para as urnas. Por mais que seja obrigatório votar no nosso país, é uma celebração da tua escolha, daquilo que tu quer fazer melhor, ou seja, para a cidade, para o estado ou para a nação mesmo. Ali é uma celebração da sua escolha pessoal. Isso, exato. É o teu momento, né?
É um momento Isso. único, onde, independente da tua classe social, ou independente da tua forma de ser, enfim, opção Sim. sexual, e aqui dá para a gente citar tantas coisas, todos Não nós importa o somos gênero, iguais. nada. Nada. Isso. Todos nós somos iguais. Aquele momento que tu chega ali na cabina de votação, tu passa a ser igual. Mesmo tu sendo de uma classe menos favorecida, ou tu pode ser o mais top, né? Das pessoas mais abastadas da cidade. Mas todo mundo tem a mesma valia, a mesma validade, né? E esse, Sim, vamos dizer assim, esse é o fim, né? É o fim. Como tu falou ali, né, existe todo um processo até que chega o processo de tu expor a tua escolha, que também faz parte da Sim. política, obviamente, né? Mas nem... Não importa, Pode falar, por favor. não importa se tu é o filho do presidente ou se tu é apenas o filho, sei lá, do cara mais simples da cidade. O teu direito é igual ao da outra pessoa. Então, é um momento que ninguém é mais do que ninguém, nem menos do que ninguém. Ali tu vai, vota, exerce a tua cidadania num ato político. Exato, exatamente. Então, a gente vê de que se faz muito necessário, né, como tu já usou na tua fala, a política no nosso dia a dia. Sem ela, a gente não consegue viver. Muitas pessoas dizem, eu não gosto de política, né? Mas eu sempre costumo falar, né, nas minhas falas, de que a política, as pessoas não gostam da politicagem. Porque se as pessoas da má política. entenderem, exatamente, se as pessoas entenderem a essência da política e a necessidade dela no nosso dia a dia, e a gente entender essa real essência, as pessoas gostariam mais dela. Mas a gente sabe que é algo que ficou vulnerável, né? Com o passar do tempo, as pessoas foram se distanciando, enfim. Mas Infelizmente. nós vamos tocar nisso daqui um pouquinho, né? Na nossa conversa, quanto a essa questão da repulsa das pessoas quanto à questão política, né? Mas se tratando do jovem, que é o nosso tema, né? Chamando não só os jovens de idade, mas todos os jovens de espírito, todas as pessoas, né? Para essa questão política, a gente sempre viu o jovem inserido, né? Se a gente for olhar para a história, o jovem ele sempre foi inserido, né? Com aquele espírito desbravador, né? Aquela vontade de transformar o mundo, de mudar as realidades. E o jovem, ele tem isso consigo, né? Da gente, Isso. às vezes, assim, sonhar com muita coisa. Né? Às vezes, sonhar acordado, né? Nem sonhar dormindo. E a gente vê, né, na questão da história, né, que o jovem, ele sempre foi muito inserido em vários movimentos, né, da história, não é mesmo, Axel? Sim, sim. E não só movimentos bons ou movimentos ruins, né? A gente olha para a história e vê que jovens sempre estiveram tanto para transformações boas como para algumas coisas que não foram tão boas. Mas o importante é que eles estiveram nesse meio político. E só ressaltando uma coisa que foi falado antes, que as pessoas não querem muito política, né? As pessoas fazem política mesmo sem saber que estão fazendo política. Porque todos os dias, né, as pessoas em casa há um acordo entre marido e mulher, tu vai lavar a louça hoje, sabe? Isso é um ato político, né, que a maioria das mulheres fazem com os homens às vezes, mas sabe, é tão simples, tá tão impregnado na vida das pessoas dizem, eu não quero política, mas está tão impregnado na sociedade, as coisas tão simples de ter um acordo para fazer isso, hoje eu farei aquilo, hoje eu não vou fazer isso, tem um acordo, então desde que há um acordo, há um pensamento político, sabe? E tratando agora da história, desde a Grécia Antiga, há movimentos estudantis, digamos assim, desde a escola de Aristóteles, Platão, o pessoal ali já vinha com um pensamento de mudança, de democracia. A gente pode pegar até a própria Atenas, né, do século de ouro, século de Péricles, que a gente fala, né, que tinha as primeiras assembleias de homens. Naquela época a gente sabe que mulheres não votavam, até porque era outro tipo de cultura, eram muito tempo atrás, muito retrógrado, né? Graças a Deus algumas coisas já melhoraram bastante, mas naquela época era assim, os jovens tomavam a frente das coisas porque a mudança vinha dos jovens, desde a época da Grécia Antiga. Exato, exatamente. Então essa força sempre se teve, né? Sempre foi presente, se a gente for parar para analisar todos os movimentos, né? Movimentos ditos sociais, né? Esses movimentos que são ditos sociais,
né, sempre presentes na história, né? E eu não sei, você foi estudante de história por alguns semestres, né? Sim. E a gente já conversou sobre isso algumas vezes, e você também era um daqueles revolucionários, né? Queria mudar o mundo, né? Eu também sou formado em História, tenho essa formação, né? E às vezes as pessoas, né, os colegas perguntavam, tá, mas André, tu não é desse jeito assim da história. Eu disse, não, eu sou do jeito da história, mas eu sou do meu jeito, né? Porque todo mundo diz que o historiador ele tem aquele, vamos dizer assim, aquele desejo, né? Ah, o pessoal falava muito assim, mas tu não é muito Che Guevara, né? Tu não é muito assim. Disse, não, mas um eu viés sou revolucionário. assim. Entende? A questão da revolução, né? A questão de Isso, questionar transformar tudo. vidas. Isso, exatamente, né? E a gente viu, aí eu usei o exemplo já do Che Guevara, enfim, né, que foi um dos, não sei se eu posso usar dizer que foi um ícone da história, mas é um nome que fica até hoje, né? Até hoje ele é utilizado aí pela galera mais jovem como uma pessoa com ímpeto, enfim, né? Sim. Lá da Revolução. Revolucionário. Isso, a questão da Revolução Cubana, enfim, e toda aquela questão onde, né, ele acabou ficando ali também envolvido, mas a gente tem em outros movimentos, eu não sei se tu consegue estar nos apontando agora, movimentos mais recentes, né, da nossa história. A gente tem aí a ditadura militar, que faz parte da nossa história contemporânea, vamos dizer assim, nossa história querendo ou não, faz parte. mais recente do nosso país, aonde a presença jovem ela foi fortemente, enfim, tantas figuras da nossa política atual agora participaram daqueles movimentos enquanto jovens, né? Mas isso, a ditadura militar é uma, né? É uma situação. Mas se tu tiveres outras situações para a gente citar aqui, até mesmo para esclarecer, para a gente já ir aguçando, né? Os jovens a não serem revolucionários, né? Dependendo daquilo que tu vai citar, né? Mas a questão de procurar, né, a política e de tomar partido por ela, né? Sim, sim. Só citando a ditadura militar, que foi um período bem complicado do país, foi um período, dependendo do período da ditadura, né, que tem um período ali mais brando, tem um período mais ditadura mesmo, a gente tem que entender isso, né, foi um período mais negro da nossa história, querendo ou não, um período mais complicado, mas foi um período também bem ordeiro. Tem as suas vantagens, a gente tem que ver que teve vantagens, mas também teve desvantagens por causa de bastante censura e coisas do tipo. A própria ditadura, quando existia o movimento estudantil também, né, um movimento que apoiou bastante a Direta Já, que é professor de história sabe disso. Na época teve a UNE, que hoje em dia é outra coisa, né, é dominado por um partido de esquerda, mas naquela época era diferente, era um movimento estudantil mesmo, era um movimento para frente, para pró-democracia. Hoje em dia é mais pró outras coisas, né? É um pró-esquerdismo, quase. O movimento da UNE, infelizmente, se transformou nisso. Mas naquela época era um movimento pró-democracia, não pró-revoluções, digamos assim. E tem, como tu mesmo falou, tem muitos personagens políticos de hoje em dia que participaram desses movimentos. Mas mais recentemente, somente nessa última década agora que a gente está passando, teve o caso do impeachment da nossa querida ex-presidente, né, Dilma Rousseff, que teve movimentos que foram para, tipo, vem para a rua, o Movimento Brasil Livre, e há coisas que a gente concorda com eles, tem pautas que eu não sei você, mas eu basicamente não gosto de algumas pautas, mas tem pautas muito boas, principalmente na parte econômica. Esses movimentos têm pautas muito confiáveis, digamos assim, como privatizações de algumas empresas estatais que não geram muitas coisas e afins. Desses movimentos saíram os deputados federais, alguns famosos, outros nem tanto, alguns deputados estaduais, então são jovens que teve até um filme recente, não sei se chegou a ver, que o MBL lançou um filme sobre o impeachment da Dilma, né? Até eles se apropriaram bastante da causa. Eu achei um pouco forçação de barra eles tomarem esse nosso impeachment. Acho que não foi somente deles, foi de vários movimentos estudantis, vários movimentos de jovens. Foi um movimento brasileiro unificado para ter uma mudança, né? Porque
querendo ou não, a nossa sociedade estava meio empacada, a nossa economia estava bem complicada naquela época. E o sentimento anticorrupção, né, que esses movimentos vêm trabalhando. Certo. Você citou aí 2 movimentos, né, que ficaram mais notórios aí nesse período, né, recente da nossa história, né, do Brasil, que hoje a gente pode dizer que já é história, né, que muito em breve os livros de história aí vão trazer para as escolas esse impeachment, né, da presidente, da ex-presidente Dilma, né, e esse movimento, o MBL e o Vem Pra Rua, que foi os 2, né, mais assim notórios, vamos dizer, né, que faziam mais movimentos nas redes sociais, mas tiveram muitos outros, né, eles não foram sozinhos, obviamente, né, tiveram muitos outros que militaram junto, né, e não quanto à questão de tirar, né, aqui o que a gente está abordando é a questão da força jovem, militando por algo novo e por um desejo, né, é muito importante a gente dizer aqui que a gente não chegamos até aqui a nossa conversa para estar criticando A ou B, né, porque é aquilo que tu falou, pontos positivos e pontos negativos há em todo momento, né? E todos nós, a gente tem essa aptidão para que a gente venha estar listando esses pontos positivos e negativos, né? Eu sempre costumo dizer, às vezes as pessoas me perguntam, e depois nós vamos entrar, Axel, nessa questão, que as pessoas dizem, não sou de política, sou totalmente isento, não gosto. Daí outro pega e diz, não, eu já sou de esquerda. Aí gosto de ser de esquerda, né? O esquerda é aquele que é contrário a tudo. Não, eu sou de extrema direita, totalmente radical, não é isso. Não, eu sou temperado, eu sou no meio e tal. Eu sempre costumo dizer que todos nós temos as nossas opiniões formadas frente a qualquer tipo de situação, né? E eu sempre penso que tem que ser algo temperado mesmo, essa é a minha opinião, tem que ser algo temperado. Equilibrado, né? Equilibrado, porque assim, eu vejo que nem tudo, vamos citar aqui, a gente sabe, né, que também vai ser um tema que nós vamos falar mais à frente, a questão da corrupção, que é o que afasta muitas pessoas da política, né, devido à politicagem. Mas aqui, só fechando a minha linha de raciocínio, nós tivemos também o ex-presidente Lula, né, não desabonando tudo aquilo, se a justiça o condenou, né? Quem somos nós para dizer que está certo ou que está errado, ou que ele foi injustiçado ou não foi? Enfim, até que prove o contrário na questão da justiça, a gente não tem o que dizer, né? Foi o que a justiça acusou. Mas também a gente não pode pegar, né, e apagar, vamos dizer assim, todos, principalmente os 4 primeiros anos do mandato do presidente Lula, aonde, vamos dizer assim, praticamente 100% dos brasileiros, vamos dizer assim, gostaram daquilo que viram e presenciaram, não é mesmo? Por mais que tenha algumas pessoas que dizem que, não, aquilo foi algo maquiado, mas foi algo que todos nós vivenciamos e presenciamos. O aumento do poder de compra, do menos favorecido, né? Todo mundo teve casa, todo mundo possuiu carro, enfim, tantas outras coisas que aconteceram. Mas por mais que tenha sido algo maquiado, que depois as pessoas falaram, isso aí, mas na frente isso vai demonstrar, né? Na verdade, o que aconteceu, aqueles pontos positivos a gente não pode desabonar, né? Não. Vamos falar agora da nossa realidade, Bolsonaro, não é mesmo? Nós temos nosso presidente aí. Dizer, André, mas tu votou no Bolsonaro? Votei no Bolsonaro, achei também que ele era via, e muita gente, né? Muitos milhões votaram, a gente não está sozinho nisso, mas a gente via, né, a gente via nele a única via para que acontecesse uma transformação, de que todos, né, vamos dizer assim, praticamente todos os brasileiros aguardavam e ansiavam. Vai dizer, 100% do governo Bolsonaro agora agrada? Não, não é. A gente não pode, né, a gente tem que tomar partido pelas coisas. E eu penso que 100% a gente não pode, né, estar abonando. Não é tudo aquilo que eles são felizes no que fazem, né? Até mesmo porque são humanos, eles não são perfeitos, né? Então, essa linha de raciocínio que eu quis dizer aqui, é que a gente não está denegrindo nenhum tipo de imagem, a gente está falando na questão do jovem inserido no movimento, né? E a todo momento durante a história política, até mesmo na ditadura militar que tu citou, né,
a gente pôde, mesmo na tua fala, tu disse, coisas positivas aconteceram, mas também coisas negativas aconteceram, não é mesmo? Então, são momentos que passam e a gente não pode, né, tá desabonando e tá apagando isso dos anais, né, vamos dizer assim, da história, seja ela positiva ou negativa, né? Sim, sim. E sobre o Bolsonaro, eu acho que era a única via de mudança que tinha real no momento da eleição era ele. Não tinha outro caso, não sei se tu conseguia ver outro. Eu fui o único que consegui ver, tanto que eu votei nele nos 2 turnos, porque eu via, não que eu achava que ele seria o salvador da pátria, eu nunca achei isso, mas achei que ele era o único que tinha um discurso mais equilibrado, apesar de alguns exageros, né? Mas do jeito que eu via a política, era o único que poderia trazer algum tipo de mudança. E querendo ou não, já trouxe algum tipo de mudança. Não era a mudança que a gente esperava? Não, a gente esperava um pouco mais. Mas calma, não terminou o mandato dele ainda. Daqui a pouco, talvez as coisas se alinhem e volte a ser aquilo que a gente queria que fosse, né? E a gente tem um pensamento no futuro assim, vai ser assim. Mas não é como você mesmo falou, André, ele é humano, sujeito a falhas, Sim. e como todos nós, provavelmente ele até quer melhorar, mas não consegue. A gente sabe que tem um Congresso que barra algumas coisas, o próprio STF também que barra outras coisas. Então a gente tem que entender um pouco do processo político também, para depois julgar a pessoa política. Certo. É bem isso mesmo, né? Então, na verdade, o ser humano ele nunca está contente com o que tem, ele sempre quer mais, né? Não, Isso é uma questão muito óbvia, não só se tratando, né, dos nossos governantes aí, do executivo, enfim, dos deputados e vereadores, né, que a gente sempre espera mais. Mas isso é próprio do ser humano, né? Sempre o esperando ser mais, sempre humano, esperando mais, né? o ser humano sempre quer Então, mais dos outros, né? sempre quer mais, né? E a gente sabe que há vários impedimentos, né? Então, nesse nosso fator de querer mais sempre, de esperar, nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. E assim pode ter certeza que até o próprio presidente Bolsonaro também gostaria de agir de uma maneira totalmente diferente, não aqui o defendendo, ok? Nós estamos Sim. aqui conversando sobre pensamentos, sobre ideias, sobre aquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia, que a gente presencia, né? Isso, porque em política a gente tem que pegar um negócio muito importante. As pessoas hoje em dia estão muito torcida de futebol. Eu sou fulano de tal, vamos exemplificar, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Não dá pra... A gente tem que parar de ser torcedor e pensar, tipo, no bem, nas ideias, tipo, o que a pessoa tem como ideia. É que a gente está julgando só o personagem político, e não as ideias políticas do personagem político. A gente tem que parar e analisar a pessoa com as ideias dela. Então, o governo Bolsonaro tem os seus erros, mas tem os seus, digamos assim, os seus louros, né, os seus ganhos. Por quê? Melhorou alguma questão no Brasil já, econômica. É claro que agora com essa pandemia, destrói qualquer governo. Não adianta a gente dizer, tem um monte de gente que está em casa devido a essa pandemia, desse novo coronavírus. Então, veio no momento que o Brasil estava se reerguendo e o negócio começou a complicar de novo. Então, há ideias boas no governo, só que para ser aplicado nesse momento está bem complicado. Então, vamos esperar os fatores, né, que estão acontecendo agora deixarem de acontecer e vamos ver o que vai ser tomado lá na frente nesse final de ano. Não sei como é que vai ser, porque a gente está passando por um período bem difícil e as pessoas, ou uns querem só ficar em casa, outros querem trabalhar de qualquer jeito, e a gente não tem uma solução fácil para esse momento agora. Né? Não dá para só colocar a culpa é do Bolsonaro, ou a culpa é do Moisés, ou a culpa é do prefeito. Não tem como só colocar na conta de uma pessoa, tá? Porque é um momento bem difícil e a gente tem que analisar primeiramente as ideias de cada um para depois conhecer o personagem político. Porque a gente está muito torcedor de futebol, só querendo, eu sou de esquerda, eu sou de direita, as ideias da direita são melhores que as ideias da esquerda, as ideias da esquerda são melhores que as da direita, ponto final. Ninguém quer pensar no melhor para o país ou para a sua cidade ou seu estado, só querem o melhor para a sua ideia, ponto final. É isso que eles querem. Eu não sei qual o teu pensamento, Axel, mas eu sempre tive comigo assim, de que eu torço muito pelo Brasil, independente de quem Sim, está na frente.
E a gente tem visto ultimamente, como tu mencionou aqui, de que acabou se polarizando muito essa questão de direita e de esquerda, Sim, e, demais. demais, sabe? Fazendo com que as questões, às vezes, por mais que está dando certo, eu vou torcer para que dê errado. Eu sempre pensei assim, sou brasileiro, moro aqui e torço pelo país. Qualquer coisa Sim, que venha dar de maneira negativa, o reflexo vai ser em mim também. Independente se eu sou PSL ou se eu sou PT, né? Se eu sou PDT ou se eu sou PSDB. Isso não faz diferença, né, no momento. Eu penso assim, votei no Haddad, Bolsonaro não é o meu presidente é o Haddad. Não, o teu ele é o presidente é presidente o eleito. Bolsonaro. Exato, né? Ele foi eleito, então ele passa a ser nosso. O Moisés, escolhi outras pessoas, né? Então, assim, mas o nosso governador é o Moisés, né? E Sim. foi 70 e poucos por cento dos catarinenses que escolheram ele. Foi Né? um Então, pouquinho de voto, né? eu vejo de que a gente, antes de tudo, a gente tem que torcer. A gente tem que torcer para que tudo dê certo pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país, independente o partido ao qual está na frente ou a ideologia, mas é claro, a gente sempre procurando observar aquilo que é cabível, né? As Isso. coisas. Analisando, né? Exatamente, né? Esse é o meu pensamento, né? E falando, É que no né, Brasil, entrando. Oi, pois não? não, é que no Brasil é uma cultura impregnada do quanto pior, melhor, né? Tipo, se não é do meu lado, quanto pior, melhor. Porque daí vai ter oportunidade do meu lado na próxima eleição vencer. A ideia de político Exato, no Brasil, infelizmente, é essa. exato, exatamente. E agora a gente vai entrar num assunto aqui, né, já que a gente já mencionou nessa questão de direita e esquerda, né? A gente tem Sim, esquerda, a gente tem centro-esquerda, centro-direita, direita, enfim, né? Todas as siglas partidárias tentando algum tipo de ideologia para chamar simpatizantes e tal. Mas eu digo para ti que se dentro da história, né, política do nosso país, agora não se tratando da palavra política na sua origem, mas da política partidária e das eleições, o que a gente tem visto é que muitas ideologias têm ficado por terra. Ninguém mais está procurando militar, vamos dizer assim, na sua grande maioria, dentro da sua ideologia partidária. André, por que tu diz isso? Vou citar um exemplo. Normalmente, num governo, aqueles que se tornam contrários ao poder executivo os que são ditos de esquerda, independente se o meu partido é de direita, não é mesmo? A gente tinha, quando o presidente Lula e a presidente Dilma esteve à frente do país, quem era a esquerda no momento? Era o PSDB, né? Era o Democrata, Terra, Alckmin. partidos totalmente o quê? De direita, dito de direita, não é mesmo? Ideologicamente falando, né? E o PT, que sempre foi um partido de esquerda, junto com o PCdoB, junto com o PSOL, enfim, Rede e tantos outros partidos, PDT, estavam na situação. E quando é situação, né, teoricamente, passa a ser direita. É algo muito confuso na cabeça da Sim. gente. Aqui no Brasil é muito diferente isso. É que no Brasil é muito confuso o negócio, né? É muito confuso. Sobre a questão de esquerda, se eu puder já entrar já Não, por na questão favor. esquerda, direita, essa questão de esquerda, direita, começou lá na Revolução Francesa, né? Sabe bem disso, né? Sentava o presidente do parlamento, né? Na época da Revolução Francesa, o presidente da Assembleia lá, ele sentava no meio, e à esquerda sentavam os mais radicais, né? Ditos jacobinos. Chegou, gente. Ditos Não, jacobinos. Só vou lhe atender, já volto. não, tudo bem. Sem problema. Então, meus queridos, enquanto o nosso convidado já retorna aqui, eu já quero deixar já um convite a você que está nos acompanhando, que você possa curtir, que você possa compartilhar, deixar ali o seu recadinho, né? O seu comentário, e também lembrando a você que você pode estar entrando lá no YouTube, no nosso canal André Santana, e você pode estar acompanhando todos os nossos vídeos de entrevista, né? Que já estão publicados lá, e este, no término
também acabará indo lá para o nosso canal no YouTube. Então, você pode ir lá, se inscrever, certo? Para poder ficar participando conosco. E aqui também, continue interagindo. Axel, antes de tu terminar o teu raciocínio, já quero aqui mencionar já algumas outras pessoas que estão conosco, né? A Ketrícia, que é ali do bairro Arapongas, né? Está presente aqui conosco nessa live. Também temos o Márcio Júnior, não sei qual a localidade que ele é aqui de Araranguá, mas sei que ele congrega na Assembleia de Deus do bairro Cidade Alta, né? Márcio é da Barranca. Barranca, então, Márcio Júnior da comunidade da Barranca, aí seja bem-vindo também aqui conosco. Abraço, Temos o Gedielcio, né? Gedielcio Valente Elias, do bairro Polícia Rodoviária, né? Conhecemos o Gedielcio, toda a família também, abraço, né? Aqui a Rosa, dando mais... A gente sabe que a Rosa é uma bolsonarista de fiel e de coração, né? E ela diz aqui que ela é Bolsonaro mesmo, e dizendo que concordava contigo, né? E que tem o mesmo pensamento que tu aí, acredito em algumas das situações que nós levantamos aqui agora há pouco. Também a presença aqui do Ricardo, que já morou aqui em Araranguá e hoje mora no Paraná, né? Trabalhou conosco no Haddad Araranguá aqui, na parte de mídia, e ele diz, né, nesse nosso assunto que nós estamos falando de direita e esquerda, que ele também, antes de ser direita ou esquerda, ele é brasileiro, né? É o que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Então, pode concluir o raciocínio aí, por favor. Vou só voltar que eu tive que atender aqui o vizinho. Não, tranquilo. Inclusive, abraço, irmão Vilmar. Ô, irmão Vilmar, abraço para ti também, querido. Para ti, para tua esposa e toda a família. Amém. Do Haddad também, né? Aqui é tudo Haddad, família. Aqui é... Uma benção, uma benção. Amém. Voltando ali sobre esquerda e direita, né? O contexto surgiu na época da Revolução Francesa, como eu estava falando antes. O presidente da Assembleia sentava no meio, à esquerda sentavam os jacobinos, né? Que era o pessoal mais radical, Robespierre, aquela turma dele ali, da guilhotina, né? Pessoal bem legal, né? Bem gente boa. Sentava à esquerda e à direita sentava o pessoal dito conservador, né? Dito que queria conservar as instituições. Né? A gente sabe que daí ficava no centro o pessoal que era meio termo, que queria um equilíbrio, digamos assim. Nem tanto radical e nem tanto monarquista, que era o pessoal da direita queria que voltasse o rei. A gente sabe que aquele período foi um período bem conturbado da história. Depois disso para frente, a gente sabe como é que continuou isso, né? A esquerda sempre foi ligada à parte mais social, digamos assim, né? Socialismo, comunismo, né? Social-democracia, que é a parte da centro-esquerda. O pessoal de centro, que a gente conhece como liberal ou centro-direita, né? Liberalismo econômico, liberdade individual. E o pessoal da direita, a gente tem o pessoal liberal conservador, que é o meio termo, centro-direita, né? Que é o pessoal que crê muito no livre mercado, o Estado um pouco menor, não tão inchado, é um Estado que dá oportunidade para os empresários, dá oportunidade para as pessoas crescerem, né, economicamente falando, digamos assim, mas preservando as instituições, que é o liberal conservador, né? E tem o conservador, que é o pessoal da direita mesmo, né, que é o pessoal que gosta dos bons costumes, gosta das instituições como elas estão. Não que eles não querem que melhore as coisas, eles querem, só que em degraus, né, gradativamente, aos poucos, sem revoluções que a esquerda tanto ama, né? A esquerda tanto ama revoluções do dia para a noite, isso não cabe muito bem. E tem o pessoal que é dito por reacionário, né, que é os caras que querem voltar como era antes, já é uma direita mais extremista, digamos assim. E a extrema esquerda, a gente sabe que, voltando lá para os parâmetros do outro lado, né, a extrema esquerda, os comunistas, os ultrasocialistas, né, que querem estados como Venezuela, como a Coreia do Norte, são esse pessoal simplificando as ideias, né? E o pessoal, digamos assim, mais liberal conservador, centro-direita, vamos exemplificar, seria uma Grã-Bretanha, um Reino Unido, digamos assim, uns Estados Unidos, que são democracias fortes, né? Sim. Uhum. O que você trouxe agora para a gente foi mais a questão, né, vamos dizer assim, teórica, né? E apontando as situações, né, do que cabe, né? Isso, mas na prática é muito diferente do Brasil. Porque aqui, como você mesmo falou, aqui tem um pessoal que se diz esquerda, mas não é esquerda.
aqui é o pessoal que torce para dar tudo errado, para eles voltar para o poder. Esse é o pensamento da nossa esquerda. E a nossa direita, ela se prende a coisas mínimas, né? Às vezes. A costumes que não se deve prender tanto, eu acho, na minha opinião, humilde. Então, a questão, como você mesmo falou, André, é que a esquerda aqui sempre é a oposição, né? Na nossa visão de mundo aqui brasileiro, que não tem muito amplitude, digamos assim. E a direita é sempre a situação, quando na verdade não é isso. Direita é aquela relacionada às teorias que a gente falou aqui agora, de conservação das instituições, e a esquerda sempre tentando revolucionar as coisas, né? Sim, Até sim. estava lendo hoje um teórico muito bom, desculpa te interromper, né? Não, Um teórico imagina. muito bom, que é o Roger Scruton, que morreu no início do ano agora, que era um teórico conservador, e eu estava vendo como que o nosso país ele é fraco de política, sabe? Porque a gente não dá valor para as instituições, né, que a gente tem, querendo ou não, a gente tem uma democracia bem forte, tá? Porque se fosse em outros lugares, já teria tido vários golpes de Estado. Nossa democracia é uma democracia bem boa. Eu ia até citar, não é uma democracia americana forte como a americana, mas eu acho que na América do Sul talvez seja a democracia mais forte, onde tu pode dizer o que tu pensa, pode participar de atos políticos que tu não vai ser preso, a não ser que tu depende das coisas, quebre tudo, seja um vândalo, daí sim, daí já é um ato político, é um ato de vandalismo, Daí né? já é Mas diferente, né? É daí já é outra diferente. coisa. É. Daí já tá levando uma coisa de vandalismo, não tem nada a ver com aquilo que a gente chama de ato político, né? Tanto que a gente citou, né, há minutos atrás, o MBL, o Vem Pra Rua, a própria Uni, no passado, que trazia as pessoas para a rua por motivos políticos, mas motivos políticos bons, políticos sociais muito bons, tipo Direta Já, contra a ditadura, a favor, né, de um governo sem corrupção, que foi o caso do MBL, do Vem Pra Rua, e outros movimentos políticos. Sim. Ditos, tá? O próprio MBL e o Vem Pra Rua, ditos de nova direita, né? E querem trazer algo novo para a direita, digamos assim. Bom, se a gente já for analisar o que alguns personagens dele já andam fazendo, a gente não vê nada de novo, né? Parece que já está se repetindo algo que a gente já viu. É como se o filme estivesse voltando, né? Então, Sim, é sim. aquilo que eu disse, Axel, é muito complexo, né? É muito complexo e a política, né? E essas questões que a permeiam é muito gostoso porque permite, né? E como tu falou, usando a democracia, que cada pessoa tenha a sua liberdade de expressão, tem o seu pensamento, né? Porque nada é regra na vida da gente, nada é Não. regra, né? Porque às vezes a gente, vamos dizer assim, usando os termos populares que a gente usa aqui em Aranaguá, a gente cisma com algo, dizendo que é. Daqui um pouco, algo instala na tua cabeça, né, ou que tu vive, ou que tu vivencia um momento, e tu passa a pensar já de maneira diferente, e os teus olhos já abrirem e ver, não, mas eu estava cego até o momento, e agora eu mudei de pensamento, enfim. Não é que tu se deixa uma pessoa levar. Às vezes as pessoas podem estar olhando aqui essa nossa live e prestando atenção no que nós estamos conversando e botando um monte de ponto de interrogação na cabeça e às vezes até dizendo, mas o André é onde se deixa levar, ele está junto. Não, eu tenho os meus posicionamentos, eu sei aquilo que eu creio, é princípio, aquilo que eu acredito, né? E é aquilo, em nossas conversas, como eu e tu já conversamos algumas vezes, e com outras pessoas também que estão nos assistindo, enfim, e que nos conhecem, sabem aquilo que a gente crê, aquilo que a gente segue, aquilo que a gente milita, vamos dizer assim, vamos botar esse milita entre aspas, né? Porque a gente tem a ideia de militante, é aquele que a pessoa pode ser feia, e alguém chega e diz que é bonita e ela fica dizendo que é bonita o resto da vida, mesmo todo mundo olhando e dizendo que é feio, né? Então, eu costumo dizer que o fato, né, de militar é aquilo mesmo que a gente professa, né? E eu sempre costumo dizer que a gente sempre olhando as questões teóricas, olhando na nossa volta as coisas que acontecem, a gente tira as nossas decisões, mas a gente sempre também buscando em Deus um direcionamento
do que se deve ser feito, né? A gente, eu como evangélico, acredito que tu também, enfim, ou como católico, isso, né, independente da religião que seja, eu acho que a gente sempre busca, né, um entendimento. Como pessoa de caráter, né? Isso, a gente sempre busca um entendimento para que a gente venha acertar na maioria das vezes, né? E aquilo que é positivo, é lógico que a gente sempre vai seguir, né? E aquilo que se afasta, né, daquilo, dos meus princípios, né, como tu já mencionou, é algo que eu não vou ter para mim, né? Então a gente não é assim, onde as coisas vão, que estão melhores, a gente está do lado. Não, a gente tem posicionamento, né? Só que a gente procura analisar todas as coisas, não desabonar, né? Porque tem gente que desabona tudo, que é do outro lado, a gente vai e apaga tudo, né? E a gente vê que até os próprios governantes, depois que assumem, eles vão e ainda dão elogios de alguma coisa que foi feito pelo outro, né? Não, então continuidade a trabalhos feitos pelos anteriores. Então quer dizer que não estava tão ruim, né? Então, enfim, mas é aquilo. Se tratando dessas eleições que tiveram agora para presidente, Bolsonaro foi escolhido, lógico, foi escolhido por ti, por mim e por tantos milhões de brasileiros. Mas eu vejo que era uma pessoa, como tu citou também na tua fala, de que os brasileiros colocaram, né, a sua expectativa, a sua esperança de um novo tempo, de um novo momento, né? E ao mesmo tempo, né, a gente viu de que essa nossa torcida, né, a gente achou que ele assumiria, por exemplo, e que tudo seria, né, com um passe de mágica, tudo mudado, enfim. Estalar de dedo. Até mesmo porque ele tinha uma fala, né, de que, se o Congresso não me apoiar, eu vou dizer que não me apoia. E a gente viu que ele teve que chegar e ser um pouco mais brando, né, não que ele se entregou-se, né, porque para se ter governabilidade, às vezes tem que negociar com o Congresso, né? Porque muitos posicionamentos, né, Axel, não sei se é o teu pensamento, que a gente vê que ele está tomando, eu aplaudo, às vezes, sabe? Porque ele chega e diz, eu mandei aquilo lá para votação, mas os caras não quiseram. Então, assim, não depende de mim, está dependendo deles. Agora, né, se o Alcolumbre ou se o Maia quiserem trabalhar para o negócio acontecer, vai acontecer, senão nada posso fazer. Então, esse jeitão dele, né? Isso aí, muitas coisas que ele falava no seu discurso, ele está aplicando. Então, fazendo que ele tenha aí uma aprovação aí, né, dos brasileiros quanto ao seu governo, mas também não dizendo que ele é o super-homem, tá? De que as coisas estão... E ele tem defeitos como qualquer outro governante, né? Qualquer outro ser humano. Como qualquer outro, né? E eu vejo também, Axel, eu sou muito favorável, né, aqui deixando meu ponto de vista, na alternância do poder, tá? Com certeza. Eu sou muito favorável na alternância do poder. A pessoa que se diz de centro ou de direita que não crê na alternância de poder, ela está equivocada do pensamento dela. Exatamente. Eu vejo assim, né? A gente veio de 2 mandatos do presidente Lula, né? Mais um da Dilma. A Dilma se reelegeu para o seu segundo mandato e acabou acontecendo o que aconteceu. E ela acabou perdendo ali o seu mandato pelo processo de impeachment. E vieram as novas eleições, né? E as eleições, melhor dizendo, e muitos confiaram, o Bolsonaro foi eleito, mas eu acredito também que ele acabou sendo eleito porque o povo ansiava essa mudança. Mudança, né? E aqui, como nós temos um exemplo aqui na nossa prefeitura, né, a gente tem um partido político que domina a nossa cidade há muito tempo. Há um bom tempo, né? Muito tempo, e vamos dizer assim, é negativo, é positivo, enfim, cada um analisa, né? Cada um tem o seu ponto de vista, a sua forma de pensar, mas eu vejo que a alternância no poder, ela é muito saudável, e ela deve acontecer, porque assim os vícios, eles se perdem, né? Senão o povo fica muito viciado. Eu digo, não o povo, a grande massa que elege, eu digo o povo que se beneficia, né, dos mandatos, né? É isso. Tem partido que acha que é o dono da cidade, né? Exato, exatamente. Então, a alternância do poder, ela é maravilhosa. E para essa alternância acontecer, é o povo, né? Está na mão dele. Processo democrático, né? A livre escolha, né? Sim. E a gente tem que lembrar que partido político não é time de futebol, né? Não é tipo, eu vou votar nele porque eu sou do partido tal. Não, não é assim. A gente tem que votar na pessoa, se a pessoa tem ideias boas, e não somente ideias, tá? Se a pessoa vai cumprir essas ideias. Porque tem muita gente que promete
várias coisas não consegue cumprir nada, né, porque ela não estava nem a fim de cumprir. Tem pessoas que não conseguem porque não conseguem mesmo, porque a gente sabe que não é tão fácil, né, somente no legislativo, cumprir algumas coisas, porque tem várias outras pessoas ali contigo com outros pensamentos e pode barrar os seus projetos. A gente sabe disso, como é que funciona uma Câmara Municipal. Não depende só da pessoa que é autora do projeto para aquilo ali seguir. A pessoa pode ir lá colocar o projeto e não vai nada, né? Só que pelo menos ela tentou fazer. Só que tem muita gente que fala e nem tenta. E tem muitos vereadores, não só na nossa cidade, mas em outras cidades também, que vivem no mesmo discurso. Eu sou do partido tal e o partido tal também é e vota em mim. Então, a gente tem que esquecer essa mania de ser torcedor de partido e votar em pessoas que têm ideais e que vão cumprir esses ideais. Exato. Você mencionou algo muito importante. A tua ideologia, o teu jeito de pensar e de analisar, independente se a pessoa é de esquerda ou é de direita, né? Isso, ela não se abala, é inabalável. O teu pensamento, ele continua o mesmo, né? E hoje, mais do que a gente tem visto, se tratando da questão partido político, é de que as pessoas têm desapegado, né? Essa questão do partido. As pessoas estão olhando mais a pessoa. Elas estão indo mais de encontro àquilo que vai ao encontro dos meus pensamentos, dos meus ideais, né? A pessoa que acredita no que eu acredito, né? A pessoa que vai fazer aquilo que, se eu tivesse lá, iria fazer, né? A gente tem visto muito isso, muito presente no nosso dia a dia, né? Essas questões. E uma pesquisa que saiu por esses dias atrás sobre os partidos políticos, né? Dentro de uma gama de pessoas que foram entrevistadas aqui na cidade, a gente pôde presenciar de que as pessoas não têm mais partido político. A porcentagem é muito pequena que se identifica com o PP, com o MDB, com o PT, enfim, é muito pequena, muito pequena. E aproximadamente 74% dos entrevistados dizem que não tem partido político, que votam hoje na pessoa, que votam hoje no projeto, né? Até porque no Brasil o partido político ele não é um partido de ideologia, né? Não é igual numa Inglaterra, numa Grã-Bretanha, que lá tu sabe que o Partido Conservador é de direita e ele vai defender as pautas da direita, e o trabalhista é da esquerda que vai defender as pautas da esquerda. Aqui não, aqui tu se filia um partido para te concorrer a um cargo eleitoral e tu ganhar. Então por isso que o pessoal, as pessoas não estão tão mais apegadas, e que bom, né? Porque no Brasil não funciona esse sistema partidário. Infelizmente, as pessoas se filiam, sei lá, num PTB, um PDT, não estou menosprezando os partidos, é claro, só estou citando porque veio aqui na minha cabeça agora, e o cara é totalmente diferente da ideologia que o partido prega, né? Só está ali para ter uma legenda para concorrer à eleição. Então, que bom que tem mudado isso, né? As pessoas estão vendo que não adianta, não é para o partido político, mas sim pela pessoa. Isso é muito bom, André, muito bom mesmo, porque tem muitas pessoas que, principalmente pessoas que são ligadas a partidos, né, que votam por causa de partido e acabam sempre dizendo, mas Araranguá não muda, né, Santa Catarina não muda, Brasil não muda. Mas por que não muda? Tu tá sempre votando no mesmo cara. Como é que tu vai querer mudança se tu tá sempre retroagindo, tá votando num cara que sempre vai fazer a mesma coisa? Então, tu tem que olhar. Tem pessoas que fazem boa política e estão há um bom tempo na política, mas são exceções. A gente tem que ser bem sincero, são exceções. Então, vamos votar em alguém que vai trazer algo de bom, sabe? Uma mudança verdadeira, não apenas uma mudança na fala também, mas uma mudança nas ações. É aquilo, né, que o poder de decisão está na mão das pessoas. Sim, a gente sempre tem visto... A democracia é maravilhosa, né? Sim, está na mão das pessoas, e a gente tem visto que muita gente reclama. Mas tal, podia ser diferente, as coisas podiam ser diferentes, tá, mas se é diferente, mas quem que tu escolheu para te votar? Quem foi que tu optou para que tivesse? Né? Por exemplo, vamos usar um legislativo como vereador ou deputado, seja estadual ou federal, né? Quantos que se reelegem? Claro que a gente teve uma situação bem, vamos dizer assim, atípica, né? Um movimento atípico, aonde mais da metade da Câmara Federal ela foi renovada por deputados novos, por essa onda que veio junto, né, com o Bolsonaro, e as pessoas estavam com vontade de mudar.
E eu vejo, né, no meu ponto de vista, de que essa onda ela não pode passar, né? Como o presidente Lula dizer, uma marola. Não, essa onda ela tem que continuar, né? Para quê? Para que depois as pessoas não possam vir reclamar do que tem, não é mesmo? Chega numa estagnação, né? Por exemplo, uma Câmara Municipal onde não é atuante, onde as coisas acontecem única e exclusivamente por desejo do prefeito, o que o prefeito quer, o que o prefeito pensa, todo mundo vai, vota, assina embaixo e pronto, está tudo certo. Tá, mas e daí? Aqueles que escolheram, que colocaram lá, que votaram, não era isso que as pessoas esperavam na sua grande maioria. De repente esperavam que fosse um posicionamento totalmente diferente, né? E daí entra, claro, a tua fala, que tu mencionou. Uma andorinha só não faz verão. É complicado, né? Se tem um puxando para um lado e 14, por exemplo, aqui em Araranguá, puxando para o outro lado, é óbvio que esses 14, na queda de braço, vão ganhar desse um, né? E esse um vai ser superado. Então, é por isso que eu digo, o poder de decisão está na mão das pessoas. A transformação acontece se eu querer e se eu desejar. E no caso da política, ela vai acontecer se você escolher alguém diferente para que renove as coisas, né? E que a gente tenha uma nova perspectiva, né? Eu penso assim. Pode ser que eu esteja errado. Graças a Deus, né? Eu creio que esse ano, apesar das dificuldades, é um ano de aprendizado, né? A gente está aprendendo, na dificuldade a gente está aprendendo. Eu espero que as pessoas parem, pensem bastante, porque a gente está vendo alguns escândalos, né? Envolvendo algumas coisas nesse período de pandemia, não só no nosso estado, não só na nossa região aqui, mas em todo o Brasil, governantes fazendo coisas descabidas, pegando dinheiro nosso, querendo ou não, dinheiro público é nosso, pegando nosso dinheiro e torrando, porque não tem como dizer que foi gasto com tal coisa e tal coisa não tem. Né? A gente não precisa ir a fundo no assunto, digamos assim. Mas é muito triste isso, enquanto pessoas estão morrendo mesmo, nos leitos dos hospitais, por causa de governantes, né? Querendo ou não, pessoas estão morrendo. E a gente sempre votando nos mesmos. E sempre porque fulano de tal é amigo, principalmente na questão municipal, tá? Fulano de tal é amigo do meu pai, e eu vou votar nele porque ele é amigo do meu pai, ou porque, infelizmente, houve uma troca de favor, e infelizmente ainda tem bastante isso na nossa região, troca de favor para votar em tal político, né? A gente tem um ganho momentâneo, mas esquece que durante 4 anos a pessoa não vai fazer nada. Exato. Vai ganhar uma caçambada de areia na época da eleição e depois, né, se contenta. O teu voto valeu uma caçambada de areia. E tu mencionando aí na questão da caçamba de areia, a gente já leva já para uma palavra aí que a gente tem visto nesses nossos últimos dias. Eu fico assim muito admirado quando eu vejo os noticiários. A televisão até que eu não vejo muito, tá? Confesso para quem está nos assistindo e também para ti, Axel, de que não são todos os jornais televisivos que eu gosto de parar para sentar para ver, não. Né? Porque a gente vê muitos, alguns, né? A gente vê muitos ali que são influenciadores até, vamos dizer assim, até o tutano, até o último, né? Para fazer com que as pessoas venham acreditar naquilo que eles estão pregando, enfim, né? E na narrativa deles, né? Exatamente. E as pessoas assistem e levam dali sem pensarem, né? Sem analisarem, enfim, só propaguem aquilo que eles passam, né? É uma imprensa totalmente de manobra, né? Querendo manobrar o povo para aquilo que eles acham e que eles pensam. Eu costumo ler muito, né? Eu leio bastante sites, né? De vários sites na internet, e eu prefiro ficar mais na leitura. Eu também. Porque na leitura ali tu analisa uma mesma reportagem de vários aspectos, né? De vários jornalistas que acabam escrevendo ali, e daí a gente tira as nossas conclusões, né? Não é porque eles falaram que a gente vai acreditar piamente, não é assim, né? É bem diferente. E a gente tem visto, né, mesmo se aproveitando de um momento, né, frágil da saúde pública brasileira, né, as famílias fragilizadas com as coisas que estão acontecendo, os seus entes queridos, né, ao qual muitos já perderam, estão enterrando devido a essa pandemia aí,
né, que foi algo que veio, né, e no meu ponto de vista já está indo embora, se Deus quiser, estamos aí quase superando, né, essa questão, e que Deus, né, eu tenho certeza que Deus já está intervindo, né, mas muitas pessoas já foram, né, já se foram, e a gente vê os nossos governantes e os nossos políticos, né, de uma maneira muito surrateira, né, mas desde a Lava Jato para cá as coisas não ficam mais encobertas, né, as corrupções, a corrupção, ela logo é desvendada muito rapidamente, né, e a gente vê essas pessoas se aproveitando de um momento como esse, né, Santa Catarina foi um exemplo, não é mesmo? A gente votou num governo, eu digo votou porque eu votei no governador Moisés, a gente votou num governo onde nós acreditávamos, né, de que é a mudança, né, vai colocar pessoas técnicas, e a gente viu que realmente colocou pessoas técnicas, tão técnicas que acabaram levando dinheiro público, né? É muito triste isso, né? A gente fica muito triste, e é onde faz com que a politicagem, né, fique na vitrine das pessoas, e o jovem, as pessoas de um modo geral, acabam tendo essa repulsa da política. Uma revolta contra a política. Uma revolta contra a política, sendo que a política ela é saudável, mas a politicagem é que denigre a política, né? Eu tenho um amigo meu, ele disse pra mim, cara, conversa tudo comigo, menos sobre política. Eu não gosto de política. Daí eu perguntei pra ele, porque, cara, o cara só quer roubar. E essa é a imagem que os políticos estão deixando, né, para gerações que estão vindo. Eu não vou me meter com política, porque política é só para quem quer roubar. E, querendo ou não, os maus exemplos estão fazendo os bons exemplos pagarem. E sempre foi assim, né? E a gente tem que mudar isso, porque, querendo ou não, de certa forma, ele não está errado de ter revolta com a má política, porque é revoltante a situação. É revoltante. A gente, no caso dos respiradores, é revoltante, porque fora a própria crise econômica, que as pessoas estão em casa e, querendo ou não, tem que trabalhar, que também isso é um ponto muito importante. Todo mundo em casa não vai dar certo. Não. Mas como é que o pessoal vai enfrentar essa pandemia trabalhando se acontecer alguma coisa e ter que ser internado, não tem os respiradores que eram para ter. Chega a ser tipo, ridículo, de tão descabido que foi isso. E daí as pessoas olham para isso e não querem se envolver nisso. Porque a política, infelizmente, se tornou tipo um lamaçal, um negócio de sujeira, todo mundo olha. Eu digo política, mas leia-se má política, politicagem, é claro. Sim. Porque ainda há exceções, né? E próprios movimentos que foram eleitos há pouco tempo agora, tipo na última eleição presidencial, a gente vê que teve uma grande onda conservadora e de antipetismo, né? Por quê? Porque você mesmo falou, alternância de poder, o pessoal estava cansado daquele jeito de governar, tanta corrupção, e teve uma mudança. Só que teve muita gente que pegou essa onda não sendo nem conservador, nem de direita, nem antipetista, só surfou a onda. Por quê? Porque queria poder. Infelizmente, no nosso estado, aconteceu algumas situações dessas. O pessoal só surfou a onda bolsonarista, a onda conservadora e foi junto. Acabaram abandonando o barco, né? Ou a prancha. Né? Se surfaram junto, largaram a prancha, abandonaram. Viu que a onda estava muito alta e resolveu, não, acho que não vai dar para pegar essa onda. Bem pelo seu próprio interesse, né? É uma pena. Mas eu até marquei aqui, Axel, de que eu penso que nem tudo está perdido. E as pessoas podem dizer assim, mas isso é algo utópico, é uma utopia, né? Mas eu não vejo assim dessa forma. Eu acho que se todos nós buscarmos um novo alvo, né? Um novo alvo, as coisas podem melhorar sim. Eu vejo que ainda tem muita gente boa, querendo, né, lutar pelo Brasil, lutar pelo Estado, lutar pelo município, né? E pessoas de um bom caráter, né, que querem desenvolver um bom trabalho. Então eu digo que nem tudo está perdido, né?
Sim, E eu eu, penso que eu é onde o ainda. jovem entra, né? E é um conselho que a gente diz para os jovens que estão nos assistindo e para as pessoas, né, que estão nos assistindo também hoje, de que por mais que as adversidades sejam grandes, por mais que os momentos que estamos passando, né, sejam momentos que façam com que você desfaleça, que você não tenha interesse, né? Porque essa pesquisa também que foi feita há poucos dias demonstrou isso também, que as pessoas estão com interesse mínimo na questão política. Não estão, vamos dizer assim, nem aí. Ah, vai ter eleição esse ano? Nem sabia, por mim nem precisava ter, entende? Enfim, tantas coisas, né, que foram mencionadas ali no questionário ao qual foram respondidos. Então, assim, eu penso que nem tudo está perdido, né? Que a gente pode sim contar com um novo alvo, não é mesmo? E a gente chama o jovem Sim. para participar, o jovem para militar nesse novo momento, né? E é tão importante a questão dos jovens, né? Tipo, porque, querendo ou não, as pessoas, quanto mais tempo passa, mais desiludidas elas ficam com a política. E se você tem um gás novo, um sangue novo, né? Você quer mudar, quer trazer algo novo para a situação. E é muito importante que sejam algo, pessoas que se unam para isso. Uhum. Porque se um puxar para cá, outro puxar para lá, não vai dar certo. Então, eu creio assim que digamos, a nossa juventude araranguense, né? O pessoal tem que ver quem quer mudar a mesma situação do nosso município. Porque tem muita gente que está ali só dizendo que vai fazer coisas que não vai fazer. Tem o pessoal dos partidos, que a gente já citou, que estão ali só para se eleger mesmo e continuar ali, não perder aquela mamata. Infelizmente é assim. E provavelmente alguns vão se reeleger de novo, porque tem coisas que não mudam, infelizmente, mas a gente não pode perder a esperança. A gente tem que continuar batalhando e lutando, porque é isso que uma pessoa de bem faz, ela não se entrega, ela continua lutando. Uma pessoa de caráter, por mais que tudo pareça estar errado, ela continua fazendo certo, porque isso é do caráter dela. Então eu penso que os jovens aqui em Aranaguá, principalmente nessa eleição municipal, tem que analisar bem os candidatos a vereador, a prefeito, e tomar uma decisão para mudança de Aranaguá, mas para uma mudança melhor. Não uma mudança apenas momentânea, mas uma mudança duradoura. Sim. E essa sua fala daí nos remete ao tema da nossa live de hoje, né? A importância do jovem na política. Então, para você que é jovem, né, seja de idade ou seja de espírito, que está aí desfalecido pelas coisas que estão acontecendo atualmente e que aconteceram até agora, é um convite, né, que a gente faz, né, que é importante que você se levante, toma partido, não por um partido político, mas pela situação, né, pelo momento da mudança, o momento da transformação, a necessidade ao qual a nossa cidade, vamos tratar agora, porque é eleição municipal, né, Sim, a nossa cidade ela precisa e necessita, né? Mas a gente precisa de todos, né? Dentro do processo. Então a gente chama o jovem, a gente chama todos aí para abraçar essa nova causa e que essa onda, né? Que foi em 2018, ela continue agora em 2020 para uma transformação aí linda na nossa cidade, ao qual a grande maioria da população anseia e deseja e espera, né? sim, sim. Eu, como a gente fica pensando, né? Como vários fatores levaram à eleição estou falando do presidente Bolsonaro, né? Alguns fatores foram o quê? Cansei de corrupção, não quero mais. Foi um dos fatores. Esse governo está muito estranho, porque parece que está fazendo, mas não está. E outra coisa, mudança, eu quero mudar. Então, tipo, a gente tem que pensar nisso. Será que a gente está contente com o atual prefeito ou com a atual Câmara Legislativa da nossa cidade? Faz um bom tempo, vamos só citar uma coisa bem simples, tá? Que é alvo de chacota e zoeiras via rede social. O famoso buraco, Sim, né? Que todo mundo ri, né? Porque virou motivo de piada na região aqui de Aranaguá. Porque o cara não consegue solucionar um problema daquilo ali. Então, tipo assim, ó, como que a gente vai querer continuar votando nesse tipo de pessoa?
Não estou, tipo, julgando a pessoa em si, mas a pessoa política. Como é que a pessoa vai governar desse jeito? Sabe? E é nesse momento que os jovens de espírito ou de idade, como você mesmo falou, André, tem que se unir em pró a mudança que vem para ser duradoura, não uma mudança momentânea. Por que eu estou batendo nessa tecla de não uma mudança momentânea? Porque chega num período de eleição, a pessoa chega para ti e diz, eu te dou essa troca de favor para ti, seja dinheiro, ou seja um cargo, sei lá, na Câmara de Vereadores, ou na Prefeitura, ou alguma empresa tipo Samai, digamos assim, né? A gente sabe que, querendo ou não, há uma troca política, né? Algumas pessoas oferecem isso. E as pessoas se vendem por isso. E é momentâneo isso. E a gente tem que pensar que, querendo ou não, por mais que a gente seja cristão evangélico, né, André? A gente crê na volta de Cristo, e tomara que venha lá. Mas até ele voltar... Tanto, né, Axel? Nunca pedimos tanto, né? Nesse momento que estamos vivendo. É fácil. Enquanto ele não volta, a gente tem que pensar que tu já é pai, André. É pai recente, né? Sim. Então, como é que vai ser o futuro do teu filho aqui na Terra? Como é que vai ser o futuro do teu filho aqui em Aranaguá? Então, a gente tem que pensar nisso. O que a gente vai deixar de legado para essa cidade? Para as pessoas que vão vir? O que nós, como jovens, podemos mudar nessa eleição agora? O que a gente pode fazer? Votar consciente. Analisar os candidatos. A gente sabe que tem pessoas que querem mudar verdadeiramente. Assim como você quer, André, mudar verdadeiramente a cidade. Tem projeto. E a gente vai pegar um que sempre está ali fazendo a mesma coisa. Tem uma frase do Einstein, que ele dizia que se você quer que continue sendo a mesma coisa, faça as mesmas coisas sempre. Agora quer mudança, mude as suas atitudes, as suas escolhas, é simples. Eu acho que o Einstein é um pouco inteligente, né? Um pouco mais que nós, acho. Pouquinho, né? Pouca coisa. Pouquinho. Pouca coisa. Então, Axel, olha, passou-se aí já 1h10, 1h15 quase já, do nosso bate-papo, e é um tema, bom. E é um tema que aguça muito, né? Eu gosto Sim. muito de falar, e eu acho que a troca de informação entre as pessoas é muito saudável, né? A troca de ideias é muito boa. A política que nós dois fizemos aqui nessa 1h15, a boa política, foi muito boa, né? Foi bem propositiva, trouxemos ideias, trouxemos momentos históricos, enfim, viajamos aqui, né, nos nossos pensamentos, e foi muito saudável, foi muito interessante, né? E eu agora, né, deixo a todas as pessoas que estão nos assistindo de que vale muito a pena. Eu sempre fui uma pessoa que votei acreditando, tá? Eu sempre votei acreditando. Eu nunca fui atrás de uma onda, vamos dizer assim. Eu sempre escolhi os meus candidatos e votei, né? Agora, se tratando na questão política, voto, né? Não política, vamos dizer assim, essência, né? Palavra, não isso, né? Mas a questão da escolha, ela sempre foi mesmo uma escolha. Eu sempre votei acreditando. E por mais que os momentos adversos viessem ao longo do tempo, eu nunca deixei de votar e nunca deixei de acreditar que dias melhores poderiam vir, né? Que momentos melhores poderiam vir. E é esse o convite que eu deixo a todos que nos assistem, não só me reportando ao jovem, né, que foi o tema da nossa live, mas também a todos que estão aqui nos acompanhando, né, que chegamos aí a 23 pessoas em boa parte da live aí nos acompanhando, né, e a gente sabe que depois isso vai se propagar pelos compartilhamentos, e você que está nos ouvindo, então, não desista, né, não desista, eu vejo Acredite, que acreditar, né, se a gente desfalecer, é como tu disse aí, usou o que o Einstein falou, tudo vai continuar a mesma coisa, não vai mudar. Mas para mudar, tem que partir dessas pessoas que vão tomar essa iniciativa de mudança, não aquelas pessoas que votam no mesmo sempre, por troca de determinada coisa ou determinado favor, não é? Que a gente sabe que tem disso e as pessoas são muito viciadas, tem muita gente que está nesse vício há muito tempo, e muitos que dizem, vou aproveitar a situação, porque depois são 4 anos de esquecimento, então eu pego agora.
porque depois entra lá e vai esquecer que eu existo. Então eu vou garantir o meu, né? Mas eu convido a todos que estão nos assistindo que a gente tome um posicionamento novo, um posicionamento diferente. Eu vejo assim que tem muita gente boa que está se destacando, que está saindo, né, para esse novo pleito desse ano aí, essa pré-campanha ao qual esses dias já estão, né? E os pré-candidatos já estão começando a aparecer, então tem muita gente boa. Analisem, né? Eu peço aí que analisem, não só para vereador, mas também como para prefeito. E vamos mudar, gente, né? Vamos mudar. Eu acho que é o momento. Acho que essa onda ela tem que continuar e a gente precisa, mais do que nunca aqui, né, os araranguaenses, a nossa querida cidade precisa de uma mudança, mas para essa mudança acontecer, a gente precisa de vocês. Né, Axel? As pessoas têm que abraçar a causa. Um voto consciente, um voto por princípio, né? Tipo assim, essa pessoa, ela vai fazer o que ela está falando. E tu tem que comparar se as tuas ideias batem com a da pessoa. Tipo assim, ela vai fazer isso para melhor, não apenas para ganhar um cargo político e ficar lá 4 anos na mamata. Sim. Porque a maioria dos pré-candidatos, né, são poucas exceções de candidatos bons, tá, de pré-candidatos bons. Porque a maioria vai com esse pensamento de, se der certo, eu vou ficar 4 anos lá de boa. Então, a gente tem que analisar quem quer estar ali para mudar a sociedade araranguense. Quem está ali porque quer fazer o melhor para os bairros e para a cidade. Bom, é aquilo que eu sempre digo, Axel. Às vezes as pessoas, né, se colocam à disposição para um cargo público, por exemplo, como a vereança, né, a ser um vereador, por exemplo, e acha que é algo muito positivo. Eu digo para ti que é uma vitrine totalmente negativa, não positiva. Porque você pode ver que as críticas serão maiores do que os aplausos. Mesmo que tu desempenhe um bom trabalho, né? Mesmo que tu cumpra com aquilo que tu vai prometer, que as pessoas acompanhem, mas as críticas, elas são bem maiores do que as críticas construtivas, vamos dizer assim, né? Elas acabam sendo bem menores. Quem está na vitrine leva pedrada. A vitrine não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Não é fácil, né? Mas está na mão do povo, né? Está na mão do povo de decidir, está na mão do jovem de vir, de entrar, de não ficar desapercebido desse momento, né, desse ano de 2020, que todo mundo esteja junto, né, pensando aí por dias melhores para a nossa cidade, aqui em Araranguá, e também para pessoas de outras cidades que estejam nos acompanhando, na sua cidade também, que esse movimento acabe acontecendo, né, esse movimento de transformação aí tão necessário nesse momento. E que não seja apenas nessa campanha eleitoral agora, mas que nos 4 anos fiscalize. Fiscalize o vereador que você vota, fiscalize o prefeito que você vota, né? Tem candidatos bons, mas fiscalize. Fiscalize porque parece que é só no momento de votar que você tem um candidato que é teu. Depois, acabou-se, né? Então, fiscalize. Isso é importante, porque... Sim. É importante porque o jovem, ele fica triste com a política porque ele vota por votar. Chega lá no dia, vou votar nesse aqui, entendeu? Mas se a gente tomar por um candidato que é nosso, dizer, esse aqui eu vou fiscalizar ele durante esses 4 anos, eu vou votar nele, vou dar esse voto de confiança, mas nesses 4 anos eu vou votar, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, porque isso tem que ser feito, porque a nossa sociedade, ela está muito mal acostumada politicamente, porque, votei, deixa lá, mas o certo é a gente tem que votar e fiscalizar em quem votou. Exato. E é onde entra o poder de decisão, né? Isso, poder de escolha. Por alguém, escolheu essa pessoa, né, porque tu se identificava, né? Mas também está na tua mão dele continuar lá ou não. Fiscaliza. Porque se durante esses 4 anos... Exato. O poder de decisão está na mão. O camarada não fez, não cumpriu, vai lá, mostra o teu poder de decisão. Está na tua mão, né? A população tem um trunfo aí maravilhoso, né, que é o seu momento único lá na cabina, que tu pode fazer o que tu bem querer e bem entender, né? Não cumpriu, mas troca por banana, né? Oi? Troca por caçambada de areia. Entende? E são coisas momentâneas, como tu já mencionou anteriormente, né? Então, gente, Axel, aí vou dar um tempinho aí para as tuas considerações finais, né? A gente já está chegando aí ao final, né, de mais uma live, de mais uma edição da Sala da Cidadania.
E agora eu passo para ti aí, para as tuas considerações finais, por favor. Obrigado, André. Quero agradecer o convite. Me sinto muito lisonjeado, né? Sabe disso, tenho um carinho enorme por ti e pelos teus princípios, teus ideais. Torço muito por ti, tu sabe disso. Tô do teu lado. Tamo junto. Que Deus te abençoe. E a todos que acompanharam a live, pense bem antes de votar. Pense bem e quando votar, fiscalize, continue monitorando o seu vereador, o seu prefeito e vote por princípios, tá? Não troque seus princípios por nada. Vote naquilo que é melhor para nossa cidade, para nossa sociedade. E que Deus nos abençoe nesse período difícil. Essas são as minhas considerações. Obrigado, André. Imagina, eu que agradeço, né? Eu quero agradecer a ti por ter atendido o nosso convite, né? Por ter ficado aí essa quase 1h30, 1h20, né? Que nós já estamos agora de live. Te agradecer aí por ter tirado esse tempinho para estar contribuindo para nós aqui aprendermos, né? Quero agradecer também a todos que deixaram seu comentário aqui, que participaram conosco aqui do ladinho, que ficaram visualizando a nossa live, né? Você que não pôde acompanhar, né, a live num todo, mas ela vai ficar aqui, né, no nosso perfil no Facebook, depois você pode estar, né, acessando e pegando o conteúdo, né, e eu quero aqui mencionar o nome do Alexandre Santos Coelho, o Xande, né, mais popular Xande, que nós conhecemos também, o nosso amigo, ele que pertence ali à Assembleia de Deus, segundo dirigente, se não me falha a memória, da Assembleia de Deus do Campo Verde, né, o bairro Campo Verde aqui em Araranguá, e o Xande, ele é morador do bairro Uruçanguinha. Então, fica aqui o nosso abraço a você, Xande, e tem o Juninho Silva aqui, Axel. Eu, pelo menos, não me recordo, não estou lembrando, mas ele está dizendo que tu é lindão, então eu não sei quem é essa pessoa. Abraço, Juninho. Está te chamando de lindão. Vamos dizer que tu não é lindo, mas tu é um pouco simpático, né? Não, eu sou gente boa. Tu é um pouco simpático, né? Vamos deixar assim. Então, gente, deixa assim, agradecer a todos vocês, tá? Todos vocês que participaram, que estiveram conosco até esse momento. Tamo junto, pessoal. Que Deus possa abençoar grandemente a vocês todos. E mais um convite eu deixo para você compartilhar essa live, né? Que possa chegar a mais pessoas, né? O alcance dela. E que você também vá lá no nosso canal no YouTube, André Santana, possa se inscrever e ter acesso a todo o conteúdo, né? Todas as demais entrevistas que já passaram por aqui, pelo nosso programa Sala da Cidadania, e mencionando mais uma vez que essa nossa hoje, né, no seu término, né, dentro de poucos minutos, ela também estará lá no nosso canal do YouTube, onde você também vai poder acompanhar a entrevista lá também, ok? Gente, muito obrigado pela presença de todos, né? Axel, mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco. Já quero deixar um convite a você, né, e a todos. Quinta-feira nós vamos ter mais uma edição do nosso programa Sala da Cidadania, também às 21h, aqui no nosso perfil no Facebook. Teremos como tema o Legislativo em Foco. Nós vamos estar entrevistando aqui o vereador Igor Batista Gomes. O Igor é um dos vereadores, né, dessa gestão atual da nossa Câmara de Vereadores, vereador, né, de primeira viagem, vamos dizer assim, foi eleito nas eleições de 2016, e aí eleito, né, pelos meios de comunicação aí, não vamos dizer eleito, mas também citado, melhor assim dizendo, como o vereador mais atuante dessa gestão. Então, a gente fez um convite a ele, ele estará conosco aqui conversando um pouco sobre o seu trabalho no Legislativo Araranguaense, nesses 3 anos e meio aí, né, 3 anos e 7 meses, ao qual nós já estamos agora no mês de julho. Então, que todos vocês possam estar conosco na quinta-feira, às 21h aí, junto comigo e com o Igor. Você é o nosso convidado para estar entrando também na nossa sala, e sempre se sentindo muito à vontade na nossa sala para perguntar, para interagir e para participar. Axel, abraço, beijo no teu coração, tudo de bom, te cuida, né? E é o mesmo que eu digo para todas as pessoas que estão nos assistindo, que também se cuidem, né? Se cuidem, estamos passando por um momento difícil, né, aqui na nossa região sul, momento aí dessa pandemia aí mais aflorada,
mas aquilo que eu disse, eu creio que já está passando, e com certeza passará muito logo, se Deus quiser. Então, todos se cuidem, que Deus possa abençoar, dando uma noite de descanso, uma noite abençoada, e que a sua quarta-feira possa ser muito melhor do que foi a sua terça. Esse é o nosso desejo, né? De todo o nosso coração. E eu deixo aqui um forte abraço a todos vocês, um beijo no coração, e até a próxima edição da Sala da Cidadania, nesta quinta-feira, dia 23 de julho, às 21 horas, aqui direto do nosso perfil André Santana do Facebook. Mais uma vez, um forte abraço, beijo no coração de todos, e até a próxima edição, querendo Deus.